Você já teve a sensação de não se encaixar? De olhar para o mundo e perceber conexões que ninguém mais parece enxergar? Talvez em uma conversa comum, você tenha sentido que estava em outro lugar. Talvez uma paisagem banal tenha lhe parecido carregada de significado. Ou quem sabe você já se viu com pensamentos tão estranhos e intensos que teve medo de compartilhá-los, com receio de que ninguém entenderia. E se eu dissesse que isso pode ser um sinal de genialidade? Mas aqui está o paradoxo. Se ser gênio é ver mais fundo, por que tantas vezes esse dom vem acompanhado de solidão? Por que quem enxerga mais parece carregar também mais dor, mais alienação, mais distância do mundo? E em uma época barulhenta como a nossa, em que a atenção é disputada a cada segundo, o que significa viver como um gênio? É isso que vamos explorar agora, através do olhar afiado e implacável de Arthur Schopenhauer. Um filósofo que não teve medo de revelar tanto a grandeza quanto o peso dessa condição rara. A essência do gênio, segundo Arthur Schopenhauer. Quando pensamos em gênio, a imagem que normalmente nos vem à cabeça é a de alguém com uma inteligência extraordinária, capaz de resolver problemas impossíveis, de acumular prêmios, de criar obras grandiosas que deixam todos impressionados. Mas para Schopenhauer, essa visão é superficial. Para ele, genialidade não significa apenas inteligência acima da média ou acúmulo de conhecimento. É algo mais raro e misterioso, um modo diferente de perceber o mundo. Ele faz uma distinção fundamental. O talento atinge alvos que os outros não conseguem acertar. O gênio, por outro lado, acerta alvos que os outros nem sequer conseguem ver. Essa frase, simples e poderosa, resume toda a sua concepção. O gênio não é apenas eficiente ou criativo dentro dos limites já conhecidos. Ele vê além, enxerga o que ainda não existe para os demais. Mas como isso acontece? Para Schopenhauer, a genialidade surge quando a mente consegue se libertar, ainda que por instantes, da pressão dos desejos e das ambições pessoais. Nesse estado raro, o indivíduo deixa de olhar o mundo como alguém interessado em usá-lo ou transformá-lo, e passa a contemplá-lo de forma desinteressada, como se fosse um observador puro. É nesse momento que ele se torna aquilo que Schopenhauer chama de sujeito puro do conhecimento. Um olhar sem ego, sem finalidade prática, sem interesses imediatos. E é justamente aí que reside a força do gênio. Enquanto a maioria está ocupada com preocupações cotidianas, ganhar dinheiro, buscar status, satisfazer desejos, o gênio é capaz de suspender tudo isso e ver a realidade em sua essência. Esse olhar puro permite que ele perceba verdades eternas, essências universais que escapam às mentes comuns. Não se trata de resolver problemas práticos, mas de intuir algo maior, mais profundo, mais revelador. Essa percepção vai além da simples análise lógica ou racional. Trata-se de um mergulho silencioso no tecido mais sutil da realidade, onde as palavras muitas vezes falham, mas a intuição brilha. É como se o gênio tivesse acesso direto à linguagem do mundo, uma linguagem que fala em formas, cores, sons e silêncios. Uma linguagem que não é ensinada, mas captada em momentos de contemplação profunda. Joseph Joubert descreveu isso de forma brilhante. O gênio é a capacidade de enxergar o invisível, manipular o intangível, pintar o que não tem forma. E há ainda outro ponto essencial, o amor pela verdade. Funa afirmou: a primeira e última exigência do gênio é amar a verdade acima de tudo. É por isso que o verdadeiro gênio não se guia pelo aplauso do público, nem pelo lucro, nem pela aprovação social. Sua bússola é o próprio insight, a busca pela essência das coisas. Esse compromisso com a verdade não é leve. Muitas vezes ele cobra um preço alto. O gênio se vê obrigado a confrontar ilusões coletivas, a desafiar ideias estabelecidas, a enfrentar a resistência daqueles que preferem o conforto da repetição à perturbação da descoberta. O gênio vive entre a luz de sua visão e a sombra da incompreensão alheia. Nesse sentido, inteligência e talento são apenas fragmentos de algo maior. A inteligência resolve problemas dentro de campos conhecidos. O talento brilha em áreas já estabelecidas. Mas o gênio rompe fronteiras.
atravessa o invisível e transforma até a maneira como pensamos. O gênio é como uma janela aberta em uma sala abafada. Ele permite a entrada de um ar novo, fresco, perturbador. Ele desconcerta, ele questiona, ele revela. E ao fazer isso, transforma não apenas sua própria percepção, mas a dos outros ao seu redor. E quanto mais raro esse dom, mais necessário ele se torna. Em um mundo que se acostuma facilmente à mediocridade, à repetição, ao conforto das fórmulas prontas, o gênio é o elemento de ruptura. Ele não está à frente de seu tempo por vaidade, mas por necessidade, porque simplesmente não pode ser de outro modo. Além disso, o gênio, em sua contemplação, carrega algo que poucos compreendem, uma paciência quase infinita. Enquanto o mundo exige pressa, ele sabe esperar. Enquanto o mundo pede resultados imediatos, ele compreende que certas visões só se revelam no tempo certo. Essa paciência é confundida com distração, mas é, na verdade, a disciplina do olhar profundo. E o mais curioso é que esse olhar paciente costuma se manifestar em momentos inesperados. Não é no barulho do cotidiano que o gênio encontra sua força, mas no instante em que todos se calam, no momento em que a mente tem espaço para repousar. É nesse silêncio que brotam as ideias que mudam o rumo da humanidade. E aqui está outro ponto. O gênio é movido por uma inquietação permanente. Ele nunca se satisfaz com explicações superficiais. Para ele, cada resposta abre 10 novas perguntas. Essa sede insaciável de compreender é o que o leva a avançar quando todos param, a explorar quando todos desistem. O perigo oculto da leitura em excesso. Mas nem o gênio está livre de armadilhas. Uma delas, segundo Schopenhauer, é curiosamente a leitura em excesso. À primeira vista, isso soa contraditório. Como poderia ser ruim ler demais? Afinal, sempre pensamos que quanto mais estudamos, melhor. Mas Schopenhauer adverte: quando a leitura se torna constante, sem pausas, ela pode sufocar a capacidade de pensar por si mesmo. É como se a mente fosse mantida em rédeas, conduzida sempre pelas ideias dos outros, sem espaço para a própria originalidade florescer. Ele chega a afirmar que muitos homens cultos se tornaram estúpidos por excesso de leitura. Os livros, em vez de despertarem reflexões, passaram a substituí-las. Montaigne, séculos antes, já zombava dos pedantes que enchiam a memória de citações sem jamais digeri-las em sabedoria real. Schopenhauer reforça essa crítica com uma metáfora. A mente, quando sobrecarregada de leituras, torna-se como uma tábua de cera escrita tantas vezes que não resta espaço para novas impressões. Ler para escapar dos próprios pensamentos, dizia ele, é quase um pecado contra o espírito humano. Esse alerta, que já era forte no século XIX, hoje soa quase profético. Se antes o excesso vinha dos livros, agora ele vem de todas as direções. Podcasts, artigos, vídeos, redes sociais, conteúdos infinitos que consumimos sem parar. Chamamos isso de aprendizado, mas na verdade pode ser apenas superalimentação mental. Um banquete constante de informações processadas que não se transformam em sabedoria. A mente, nesses casos, torna-se hiperativa, mas superficial, incapaz de se deter, de refletir, de produzir algo verdadeiramente seu. Somos levados a crer que estamos em constante evolução, quando muitas vezes estamos apenas repetindo pensamentos alheios em alta velocidade. Schopenhauer aconselhava: leia apenas quando suas próprias ideias tiverem estagnado. Do contrário, a leitura se torna um ruído que abafa justamente a originalidade que buscamos. Confúcio já havia resumido isso de forma magistral. Estudar sem refletir é inútil. Refletir sem estudar é perigoso. É preciso equilíbrio. Goethe, por sua vez, dizia que todo aprendizado deve ser filtrado pela luz interior de cada pessoa. O gênio não é uma esponja que acumula água indefinidamente, mas alguém que absorve inspiração e depois a exprime em algo novo, pessoal, original. Hoje, mais do que nunca, ser um pensador profundo significa resistir ao vício em conteúdo. É tentador passar noites imerso em palestras, cursos e leituras. Mas sem silêncio e pausa, o pensamento genuíno não acontece.
Pascal, com sua clareza desconcertante, lembrava: todos os problemas da humanidade vêm da incapacidade de o homem sentar-se quieto, sozinho em um quarto. O silêncio, a solidão, o tédio, esses vilões modernos, são, na verdade, os verdadeiros berços do pensamento. E o gênio sabe que é preciso passar por eles para alcançar a profundidade da visão. É justamente nesse estado de aparente inatividade que ocorrem os grandes movimentos da alma. Quando a mente repousa do mundo exterior, ela começa a ouvir o mundo interior. E é ali, nesse silêncio fértil, que o gênio encontra as intuições mais preciosas, as associações mais inesperadas, os lampejos de originalidade que não nascem de fora, mas de dentro. Por isso podemos dizer que o gênio é alguém que aprendeu a valorizar o vazio. Onde muitos veem apenas ausência, ele percebe espaço fértil. Onde outros se entediam, ele se aprofunda. Onde outros fogem, ele permanece. E, curiosamente, é justamente essa relação com o silêncio que o aproxima da eternidade. Pois quando o mundo se cala, o que fala é o que há de mais profundo em nós. A solidão do gênio, grandeza e incompreensão. Ralph Waldo Emerson escreveu: ser grande é ser incompreendido. Essa frase, curta e direta, traduz exatamente o que Schopenhauer via na vida dos gênios. O destino do gênio não é arrogância, mas diferença. E essa diferença custa caro. Enquanto a maioria se apoia em convenções sociais, em crenças compartilhadas, em opiniões já dadas, o gênio ousa pensar por conta própria, ir direto ao que Schopenhauer chamava de o livro da natureza. Esse rompimento com o consenso social traz liberdade, mas também estranhamento. Ele observava: quanto mais um homem tem dentro de si, menos precisa buscar nos outros. E esse excesso de interioridade faz com que os gênios se tornem, muitas vezes, solitários e pouco sociáveis. Não é que não gostem de pessoas, mas sua atenção está voltada para algo que os demais não percebem. Eles veem o mundo não como instrumento de desejo, mas como realidade a ser contemplada. E isso os torna, aos olhos comuns, distraídos, excêntricos, ausentes. Schopenhauer dizia que o gênio vive absorvido na consideração da vida como um todo, e por isso, muitas vezes, esquece de cuidar do próprio caminho dentro dela. É como o pintor tão fascinado pelas cores que se esquece de comer. A lâmpada do conhecimento se transforma em sol, ilumina intensamente, mas também cega para as pequenas convenções da vida cotidiana. Esse afastamento tem um preço social. A superioridade intelectual é uma das coisas mais odiadas no mundo, especialmente por aqueles que falham no mesmo campo. O resultado é que multidões imitam aplausos como macacos adestrados em um espetáculo, mas raramente reconhecem o verdadeiro valor que têm diante dos olhos. A história está cheia de exemplos. Van Gogh morreu pobre e esquecido, e hoje seus quadros valem milhões. Kafka publicou em vida apenas alguns textos dispersos, pedindo que o resto fosse queimado. Mas hoje é um dos maiores escritores do século XX, morreu sozinho, ignorado, depois de vislumbrar um futuro que só agora começamos a compreender. Todos foram incompreendidos em seu tempo. Todos foram reconhecidos tarde demais. Esse é o paradoxo da genialidade. Ela traz a visão mais clara, mas ao preço do isolamento. Torna possível ver além, mas exige caminhar sozinho. E ainda assim, nessa solidão, há um tipo de bênção, pois é dela que nasce a visão única que move a humanidade para a frente. E é nesse ponto que Schopenhauer nos convida a pensar: será que temos coragem de sustentar essa solidão? Será que, em um mundo tão ávido por aprovação, alguém ainda está disposto a caminhar sozinho em nome da verdade? O peso ético da genialidade. Mas Schopenhauer não via o gênio apenas como vidente solitário. Ele também atribuía a essa condição uma responsabilidade ética. Einstein resumiu bem: não procure ser um homem de sucesso, procure ser um homem de valor. O gênio, portanto, não deve usar sua visão como arma de poder pessoal. Precisa compreender que seu dom é um presente ao mundo, não um meio de manipulação ou glória. Humildade é o primeiro dever. O verdadeiro gênio não se deixa inflar pelo ego, não busca apenas aplausos ou riqueza. Ele se curva diante da verdade,
compreendendo que sua função é revelar, não se exibir. O segundo dever é a compaixão. Apesar de seu pessimismo radical, Schopenhauer dizia que a base da moralidade é a empatia, a capacidade de reconhecer o sofrimento dos outros. O gênio, ao ampliar a visão, também amplia a responsabilidade de guiar, inspirar, elevar. O artista mostra a condição humana em toda a sua fragilidade. O cientista encontra formas de melhorar a vida prática. O líder verdadeiro encoraja o pensamento livre, em vez de impor doutrinas. Mas quando a genialidade se mistura com ambição vulgar, ela se torna detestável. Arte a serviço da bajulação, ciência a serviço do lucro imediato. Nada disso, para Schopenhauer, merece o nome de gênio. Confúcio lembrava: o homem superior é modesto ao falar, mas grandioso em suas ações. Cícero acrescentava: quanto mais alto nos colocam, mais humildes devemos caminhar. O gênio precisa vigiar-se, precisa garantir que sua luz não se torne tirania, precisa aceitar críticas, reconhecer limitações, cultivar autoconhecimento. Thoreau dizia: é mais fácil atravessar milhas de oceano do que mergulhar no próprio interior. Mas é esse mergulho íntimo que dá segurança para iluminar o mundo exterior. No fim, o verdadeiro gênio é como uma lente límpida. Não busca se exibir, mas permitir que outros enxerguem com mais clareza. Não transforma a verdade em dogma, mas a compartilha generosamente quando o mundo está pronto para recebê-la. O preço de ser gênio. O gênio, na visão de Schopenhauer, é alguém que consegue ver além das aparências, que se liberta do ego para contemplar a essência, que sofre com a incompreensão, mas que carrega também uma responsabilidade ética diante do mundo. Esse é o preço de ser gênio. A solidão de quem caminha em horizontes desertos, a dor de não pertencer, mas também a bênção de revelar verdades que podem transformar a vida humana. E no fim, talvez a grandeza não esteja em onde estamos agora, mas na direção que escolhemos seguir. O gênio é aquele que, mesmo sozinho, continua acendendo a tocha da visão, não para si, mas para iluminar o caminho dos outros. O chamado do gênio. Schopenhauer nos mostra que a genialidade é muito mais do que inteligência. É visão, coragem, desprendimento e compaixão. O gênio paga um preço alto, mas esse preço não é em vão. É graças a ele que a humanidade avança, que novas ideias florescem, que horizontes antes invisíveis se tornam paisagens possíveis. E talvez, no fundo, todos nós tenhamos lampejos de genialidade. Pequenos momentos em que conseguimos olhar além das aparências, em que nos desconectamos do barulho e enxergamos algo essencial. Reconhecer esses momentos, valorizá-los e cultivá-los, pode ser o início de um caminho mais profundo. Porque, afinal, ser gênio não é apenas um dom para poucos eleitos. É também um chamado silencioso que, em maior ou menor grau, todos podemos escutar. O chamado de ver o mundo com olhos limpos, livres de máscaras, atentos à verdade. Esse é o legado que Schopenhauer nos deixa. Compreender que a genialidade é, ao mesmo tempo, dom e fardo, bênção e sacrifício. É a marca de uma vida que não se contenta com a superfície, mas que mergulha fundo, que não teme o abismo da reflexão e nem foge da dor de enxergar o que está oculto. É uma existência que prefere a verdade amarga à ilusão confortável, que escolhe caminhar pelas veredas solitárias da consciência, em vez de se perder no barulho das multidões. Mergulhar fundo nesse sentido é viver com intensidade, é aceitar a inquietude como companheira e transformar cada dúvida em chama de conhecimento. O gênio não busca apenas respostas, ele busca expandir as perguntas. Ele sabe que o maior valor de sua jornada não está em chegar a um destino final, mas em iluminar o caminho para que outros também ousem seguir. E talvez seja justamente isso que Schopenhauer queria nos ensinar. Que a genialidade não é apenas uma condição de poucos, mas um convite. Um convite para olhar o mundo sem as máscaras do ego, sem a pressa da sociedade, sem o medo da solidão. Um convite para contemplar, refletir e, sobretudo, criar. Pois no fim, ser gênio é continuar perguntando:
mesmo quando todos já se contentaram com respostas fáceis.